levantando e tirando-o da história. Mensagem pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 1º de outubro de 1958, à noite, no Tabernáculo Branham, na cidade de Jeffersonville, no estado de Indiana, Estados Unidos da América. Obrigado, irmão Neville. Boa noite, amigos. Verdadeiramente considero um grande privilégio estar aqui no tabernáculo nesta noite, para começar outra vez uma série de 5 noites de reuniões. Tem passado algum tempo desde que tive um avivamento aqui no tabernáculo. Nunca o anunciamos nos jornais ou algo assim, porque sabíamos que não teríamos suficiente lugar para comportar as pessoas assentadas, porque é pequeno e nossa área para assentos é muito reduzida. Porém, faremos tudo o que pudermos para acomodá-las. Íamos conseguir o ginásio da escola preparatória aqui, e então poderíamos anunciar. Porém, é temporada de escola agora, e é algo difícil de conseguir. E sairei muito breve, creio eu, para minhas missões e demais a ultramar. E desejei nos reunir para ter um pequeno companheirismo com todos vocês antes de regressar outra vez. Vocês sabem, nos reunimos de vez em quando e em uma destas vezes vamos nos reunir pela última vez. Assim que queremos manter-nos tão próximos quanto podemos do Senhor e sua palavra. E enquanto vemos sua palavra revelando-se por si mesma, dia após dia, eu pensei que seria bom que tivéssemos uma pequena reunião aqui e logo oraríamos pelos enfermos. E me foi dito há algum tempo atrás, por uma visão que o Senhor me deu, há alguns anos, suponho, ou talvez um pouquinho mais. Eu tenho isso escrito em um livro em casa, da mudança de um ministério. Muitos de vocês sentados aqui, não diria muitos, porém vocês se recordam quando construímos esse tabernáculo? Vocês se lembram da visão que veio na manhã que colocamos a pedra angular ali? Quando ele disse, esse não é teu tabernáculo. Me pôs debaixo dos céus e me disse as diferentes coisas que sucederiam. Se vocês notarem, verão suceder exatamente como foi dito. Vem? E sempre tem sido dessa maneira. Assim que, portanto, eu descanso seguramente no que ele disse. É Deus, e isso tem que ser a verdade. E então, algum tempo atrás, eu estava em uma visão e vi uma grande tenda. Isso foi um grande acontecimento. E ao terminar de falar, muitas almas foram ao altar. E eles estavam amavelmente com suas mãos levantadas, chorando, quieta e suavemente. Um homem com voz aprazível e agradável saiu na plataforma e disse, agora eles formarão a fila de oração enquanto o irmão Branham está se preparando. E eu estava parado de tal maneira, é claro que a fila de oração estaria à minha esquerda. Eu notei um aglomerado de gente que parecia que alcançava uma quadra da cidade, ou mais, que estavam parados em fila. Havia um pequeno edifício, um edifício de madeira dentro desta tenda. E havia uma mulher parada lá, ou um homem anotando nomes. E as pessoas estavam entrando com muletas e macas e saindo do outro lado caminhando. Bem, me perguntei o que era tudo o que estava sucedendo ali dentro. E logo o anjo do Senhor, cuja fotografia vocês veem aqui, se distanciou de mim e foi e parou sobre o pequeno edifício e ficou ali. Logo baixou, e uma voz falou e disse, eu te encontrarei nesse lugar. Bem, agora eu tenho esperado ansiosamente por esse momento. Tenho estado fora por algum tempo até agora, descansando devido à sobrecarga de trabalho. Eu voltei e no fim da semana passada tivemos aqui algo de doutrina da igreja por 3 noites aqui. Isso foi no sábado passado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite, antes desta reunião. Algo como sacudir a igreja e colocá-la em condição para que pudéssemos continuar adiante com esta reunião que está em progresso agora.
E logo imediatamente depois disso, no domingo pela noite, será a minha noite de despedida para o tabernáculo por algum tempo, até onde eu sei. E agora estou esperando e confiando em Deus que em algum momento durante esta semana eu possa usar esse pequeno quarto aqui para um quarto de oração e colocar o enfermo e o aflito ali e ver se ele me encontrará e começar no tabernáculo outra vez um novo ministério. Em verdade, eu gostaria de ver isso em operação. Eu não sei o que é isto, meus amigos. Eu não tenho nenhuma ideia do que será, mas ele, quem ouve agora, eu confio que será algo maior para ajudar os seus pobres, enfermos, filhos sofridos desse dia. Eu prometi a ele que eu seria fiel e leal, e tratarei de ser mais leal do que eu era com os outros dons que ele me tem dado. E se chegar a suceder, será tão real como têm sido os outros. Agora, esses outros dons estão todavia tão firmes como foram. Vê? Porém, eu estou esperando ansiosamente por algo novo que suceda agora. E eu espero que suceda aqui. Agora, eu pensei que talvez nesta noite falaríamos e veríamos como me sinto. E outra coisa que quis tratar de averiguar quando entramos pela primeira vez, se eu pudesse enviar minha esposa ali e permiti-la estar comigo quando isso descer pela primeira vez, para ver se isso será dessa maneira. Se não, então ao passar as mulheres, traremos 2 de cada vez, 2 mulheres a cada vez passando. Assim que não estou dizendo que funcionará de uma ou outra maneira, simplesmente para que vocês saibam, porque já tem sido dito que estamos buscando por algo novo que suceda, e estamos. Porém, eu não estou dizendo que ele me diz que sucederia. E onde eu vi a visão foi em uma tenda, mas é claro que isso poderia suceder em qualquer lugar, em qualquer momento. Assim estamos esperando por isto. Agora, vamos tratar de deixá-lo sair mais cedo, o serviço de louvores, uma meia hora, e o serviço de pregação e o serviço de altar e assim por diante, aproximadamente 1 hora, o qual fará 1h30 para que as pessoas que estão de pé não estejam amontoadas e regressem amanhã pela noite. Agora, antes de abrirmos esta bendita palavra antiga, e lhes asseguraremos que nunca diremos nada fora do que nela está, porque ela é o fundamento. E antes que o façamos, inclinemos nossas cabeças um momento para uma palavra de oração. Querido Deus, enquanto estamos parados em Tua presença e estamos conscientes de nossos corpos frágeis, que simplesmente somos o pó da terra, Tu nos tens trazido como seres viventes para honrar e glorificar-te, e compreendemos que nossas vidas e nosso destino descansam em Tuas mãos benditas. E temos encomendado a nós mesmos por fé em Tuas mãos, esperando que nosso eterno destino nos será dado para viver contigo para sempre em um mundo melhor, onde nunca teremos que orar pelo enfermo e o necessitado. Não haverá nunca uma lágrima rolando em nossa face. Nunca haverá uma pessoa débil, enrugada e velha, senão que seremos jovens ali para sempre, e a glória de Deus será sobre nós. E não necessitamos curas, porque seremos eternamente sãos. Quando esta criatura que somos agora for mudada e feita um corpo como seu próprio glorioso corpo, então veremos a Ele mesmo, como Ele é. Até que essa hora gloriosa de irmos chegue a cada um de nós, desejamos nos esforçar o melhor que sabemos para glorificar Teu grande nome, com uma fé tal como a que Tu nos tem dado. E a véspera desta pequena reunião aqui neste pequeno lugar memorial, em comemoração de nosso primeiro avivamento que tivemos aqui, e as grandes, poderosas obras que Tu nos mostraste por Tua grande mão poderosa, desde aqui tem saído um avivamento a cada nação e ao redor do mundo esta noite. Fogo de avivamento estão ardendo nas colinas, e homens e mulheres estão sendo curados de suas enfermidades. Estão chegando a familiarizar-se com o vivente e verdadeiro Deus. Ó Senhor Deus, verte Teu Espírito sobre nós nesta noite, Senhor, em grandes medidas. E se assim Te agrada, Senhor, se está em Teu programa divino, nós pediríamos, ó Deus, que neste edifício Tu comeces a operar este novo dom.
para que estes a quem têm ficado atrás nos campos e têm sido os guerreiros de oração, possam ver pela primeira vez a grande mão de Jeová movendo-se nesta nova maneira. Concede-o, Senhor, e ser participantes dos frutos. Nós apenas pedimos humildemente que seja concedido aqui, sabendo que isso será em algum lugar, porque sentimos que está em Tua grande providência assim o fazer. Agora abençoe-nos, Senhor, enquanto abrimos as páginas do livro, Tua bendita e santa palavra, que possam nossos espíritos estarem abertos para recebê-la, Senhor. E quando o serviço termine nesta noite e nós voltarmos aos nossos diferentes lares, possamos dizer como aqueles que vinham de Emaús: não ardiam em nossos corações esta noite, enquanto ele nos falava no caminho? Pois pedimos em seu nome e para a sua glória. Amém. Esta noite tenho escolhido como escritura para ler somente alguns poucos versículos, se vocês desejam abrir a Bíblia no livro de Reis, 1 Reis, o capítulo 18 de 1 Reis. E quero começar lendo o versículo 17. E quero tomar então como texto, levantando e tirando-o da história. Agora, vocês que estão anotando, vou dizer outra vez, levantando e tirando-o da história. Agora, o versículo 17 do capítulo 18 de 1 Reis. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, envia, junta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Estamos nesta noite no extremo, e vendo cumprir-se e desenrolar-se duas grandes cenas. E aquelas duas grandes cenas são estas. Uma delas é a história chegando ao seu fim, e a outra é o tempo chegando ao seu fim. E muitos grandes homens por todas as eras têm anelado ver esta hora que nós estamos nos aproximando. E enquanto vivemos neste glorioso cenário do sol mortal e a alva da luz eternal, sinto que estamos vivendo em uma das eras mais grandiosas que ao homem se tem permitido viver, porque é o fim do tempo e o tempo misturando-se com a eternidade. A história unicamente nos diz o que temos lido, o que tem sucedido, e o que está no futuro está nas mãos de Deus. E nos damos conta hoje que não há muita história que está sendo escrita, porque eu creio que jamais será usada. Ambos eventos estão chegando ao seu fim. Por exemplo, como estamos chegando ao último da crise nacional e a segurança está chegando ao seu fim. Viajando ao redor do mundo, parece que não é somente nossa nação, porém não há nação que saiba o que fazer, parece que há uma confusão em todo lugar. Eu vou à África, eles estão temerosos de um levantamento entre o povo e o comunismo está esparramando-se pelo país. Eu vou à Suíça, a mesma coisa, e todas as outras nações que tenho visitado, parece que há uma paz instável. Agora, sabemos que o nosso Senhor predisse que tal tempo viria, que haveria distúrbio entre nações, tempos perplexos, angústias entre as nações, e temos tentado tudo o que é aparentemente, humanamente possível para que dure um pouquinho mais de tempo. Porém, eu creio que estamos no último. Eu não creio que haja algo mais que possamos fazer a respeito. Estamos no fim dele. Nós tentamos por um tempo ter reis e não funcionaram. Eles tentaram a democracia, isso não funciona. E nós tentamos, eles têm tentado com as ditaduras e isso não funciona. E parece ser que cada um se aproxima cada vez um pouquinho mais ao fim. E agora estamos no grande momento quando tudo poderá suceder, poderá chegar a seu fim, em um lapso de tempo de 5 minutos, e que cada nação poderá ser reduzida ao pó. E se estamos nesse tempo, onde deveria estar a igreja?
uma grande crise. Logo então temos uma crise na vida do lar. Aparentemente essa vida do lar está por chegar a seu fim. Frequentemente em um lar, o pai, a cabeça do lar, se sentava de manhã e falava com a família, com sua família, e todos eles tiravam uma velha Bíblia da família e liam somente um pouquinho, e todos se reuniam ao redor da mesa e oravam. Vocês já não veem isso mais. E quando o dia terminava, a mamãe tinha os pratos lavados, todos eles se reuniam e liam um pouco mais da Bíblia e oravam antes de deitar-se. A delinquência juvenil era certamente uma coisa difícil de encontrar naqueles dias. Os moços todos saíam aos campos a trabalhar e as moças ajudavam a mãe a lavar no arroio. Porém, hoje, somente pressionamos um pequeno botão e todos os pratos estão prontos, e a mamãe entra no automóvel e vai à festa de cartas, ou sai andando daqui para ali nas ruas e ao trabalho tem sido feito por um trator, e não temos nada senão um montão de gente preguiçosa, ociosa. E a vida do lar está tão descuidada que a Bíblia tem sido esquecida, a tal grau que tem que buscar por 1 hora para encontrar uma em muitos lares da América. Vão à igreja ao domingo pela manhã para a sua religião, aproximadamente 20 minutos, desde que o pastor tome aproximadamente 30 minutos, a mesa diretiva o aprova. O que é isso? A vida do lar está chegando ao seu fim. Era de costume que o pai e a mãe se amavam e honravam e cuidavam um do outro. E quando ela chegava a ser anciã e de cabelos grisalhos e enrugada, e sua pobre face velha toda seca e seus olhos caídos sobre seu nariz, o pai a amava tanto como a amou quando ela era jovem e formosa. Porém hoje, eu não quero ser crítico, porém quando ela fica um pouco velha, ele a troca por um modelo novo. Parece ser dessa maneira, como se trocar de automóvel ou algo. Parece que esse real amor familiar já não existe mais. Algo tem sucedido, a vida do lar está chegando ao seu fim. Não temos o antigo lar americano como costumávamos tê-lo muitos anos atrás. A outra coisa que eu gostaria de dizer, que a outra coisa que está chegando ao seu fim é a amizade. Não temos mais os amigos que tínhamos. E os amigos que temos não são os amigos fiéis como costumavam ser. Me recordo que quando alguém ficava doente na vizinhança, todos vinham e os ajudavam em todos os seus afazeres, e ajudavam em tudo o que podiam fazer, e ficavam de pé com eles toda noite, noite após noite. Frequentemente tenho dito, é verdade, nem sequer sabemos que o vizinho está morto até que lemos no jornal. Amizade. Papai tem uma chave da casa, e a mamãe tem uma chave, e ambos saem e se vão no meio da noite. E os filhos não sabem onde estão. E os pequeninos estão com a babá. E essa é a maneira que se vive a vida. Vocês sabem que a Bíblia prediz todas estas coisas? O que é isso então? É que estamos parados em uma posição na qual estamos vendo estas coisas chegando ao seu fim. Tomamos a vida da igreja, ali é onde tudo começa. A vida da igreja está para chegar a seu fim. As pessoas somente tomam a igreja hoje quase como um ídolo, como um poste de tótem. Vão e se sentam na igreja por 5 minutos e dizem, já cumpri com minha religião. Pagam sua pequena contribuição, não importa qual seja, para pagar ao pastor. Eles não recolhem o suficiente. Eles fazem uma pequena ceia para pagar o pastor. E se ele não está satisfeito, ele se vai a outra parte onde lhe deem um melhor salário. Tal parece como se o pastor já não está mais divinamente chamado. Isso chega a ser somente um ticket de refeição para o pastor. Assim que aonde as pessoas lhe oferecem mais dinheiro, é ali onde ele vai. Não deveria ser dessa maneira. Deveria ser um homem que foi chamado de Deus para uma comunidade. E se ele tivesse de estar ali, como Elias o fez, no cume da montanha, no arroio de Querite, e esperar que os corvos o alimentassem, ele deveria estar até que sua missão divina fosse cumprida. Não importa se ele recebe 1 centavo ou não, o chamado de Deus deverá ser primeiro. Porém, ao que parece, mudou o chamamento do dinheiro ou ao de uma maior posição, ou algo nessa ordem, ou de chegar a ser uma pessoa mais popular e uma igreja maior, ou algo como isso. E logo, a igreja eles a têm deixado, eles têm começado a chegar a seu fim.
Observe no desenrolar-se. Agora, eu, todavia, não tenho 50 anos de idade e posso recordar quando ia à igreja batista e às igrejas metodistas e as assistia em um avivamento antigo, quando eles clamavam e louvavam ao Senhor e andavam pelos corredores para cima e para baixo, persuadindo aos pecadores ao altar. Vocês já nunca veem isso em nenhuma parte. Eles costumavam ter reuniões de oração, à moda antiga, durante o tempo do avivamento. E quando havia um pecador na vizinhança, ou um moço ou uma moça, essas mamães e papais oravam tanto, até que a convicção pela oração chegava àqueles filhos. E eles iam ao altar e dali a Cristo. Porém, vocês não veem mais isso. Parece que está chegando ao seu fim. Não parece que deveria ser dessa maneira. Ocorria com frequência o que faziam a maioria das igrejas muitos anos atrás. Quando havia um avivamento em uma igreja, todas as outras igrejas cooperavam e vinham e ajudavam e enviavam seus membros ali e fechavam suas igrejas e tinham um avivamento. Você já não vê mais isso. Agora, o que tem sucedido? O que você vai fazer a respeito? Somente o cumprimento da palavra vivente de Deus. E isso aponta a dois postes. Um deles, o tempo está chegando ao seu fim, e o outro, a vinda do Senhor Jesus. Pois o Espírito Santo definitivamente falou e disse: nos últimos dias as igrejas seriam obstinadas, orgulhosas, amantes dos deleites mais do que de Deus, desleais, caluniadores, sem temperança e aborrecedores do bem. Assim que se a Bíblia tem predito que haveriam tais coisas, como podemos esperar algo mais, exceto que aconteça? Tendo uma forma de piedade negando a sua eficácia. Vá através desta nação hoje, nossa nação, e encontre um punhadinho de crentes que creem. Me refiro a verdadeiros crentes que creem em Jesus Cristo realmente, que Jesus Cristo realmente vive. Vê? Eles têm a igreja como um ídolo. Temos passado por isso nos últimos dias de nosso ensinamento. Falamos da Igreja Católica, seus ídolos, e como se inclinavam ao passar pela igreja. E os protestantes são iguais. Eles apenas vão ali de vez em quando, e talvez algum deles somente vão uma vez ao ano, e isso é na Páscoa. Escutei a um ministro aqui na cidade, não faz muito tempo, que fez esta declaração. Ele disse à minha congregação na manhã de Páscoa: Feliz Natal, disse ele, pois não os veria até mais até o Natal ou a Páscoa seguinte. Feliz Natal! E enquanto parados aqui, olhando estas coisas desenrolar-se, e cada um de nós, mortais, sabendo que algo tem que suceder, não pode seguir desta maneira. Toda pessoa não tem tempo de parar por 5 minutos. Eles vão empurrando e correndo e apurando-se e amontoando-se pela rua. Quando os meninos vinham pela estrada esta tarde, ou meio-dia, eu estava vindo de New Albany e vinha ali uma senhora dirigindo entre esses meninos com aproximadamente em uma zona de 20 milhas, 32 quilômetros, tradutor, como que a 60 ou 70 milhas por hora, 96 e 112 quilômetros, tradutor, respectivamente, tão veloz como ela podia. E aonde ia? Em alguns minutos eu disse à pessoa que estava comigo: o que você acha disso? E aqui vinham mais 2 carros correndo, apostando corrida como carros de corrida. Ali entre esses meninos, a rua onde nós vivemos, de manhã é como uma pista de corrida. Tem que apressar-se a chegar em casa para lavar os pratos ou escutar Arthur Godfrey ou algo. Onde vai você? Qual é o problema? O que vai mal com tudo isso? São homens e mulheres que têm chegado a ser amantes deste mundo. A maior coisa seria chegar em casa para ler a Bíblia e tomar tempo para orar. Penso da mãe de João Wesley, Susana. Ela foi mãe de 17 filhos. Ela tinha tempo para dispor, e eu penso, eram 2 ou 3 horas diariamente em oração. E criou e atendeu a 17 filhos, dos quais saiu um dos maiores pregadores do mundo e um dos maiores escritores de louvores do dia, Carlos e João, porque ela tomou um tempo para servir a Deus e não para perder tempo nas coisas do mundo. E quando temos visto o fundamento de nossa nação, o fundamento de nosso lar, o fundamento de nossa igreja, afundando-se, então, irmãos, o que podemos fazer?
Então, quero dizer isso. Se eu tivesse uma voz que fizesse eco nesse mundo, nós temos um fundamento sólido que tem ficado. E esse é a bendita palavra de Deus, santa palavra, a Bíblia. Pois céus e terra passarão, porém a palavra de Deus nunca passará. E sobre esta rocha, Deus disse, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, que grande privilégio é para todos nós estender a mão e tomar a boa e velha Bíblia de Deus e virar as páginas e saber que estamos lendo diretamente a verdade e ver que estes tempos sucederam em dias passados. Depois fala de um Deus histórico, E a única maneira que temos para enfrentarmos estas situações ou para alinharmos é chamar e tirar da história a esse Deus histórico. Pois por todas as eras, na destruição antediluviana, antes da vinda de Cristo e em diferentes eventos, ele nunca falha. Quando o chamam, ele sempre está certo. Estou pensando em uma ocasião agora mesmo, de quando uma nação estava em cativeiro. Era Israel, e eles estavam no Egito, e era difícil e rigoroso servir aos egípcios. Parecia como que todos se haviam esfriado. Vocês sabiam que Israel esteve no Egito o dobro de tempo que os Estados Unidos têm sido uma nação? Nós não temos mais de 150 ou 70 anos de idade ou algo assim. E eles estiveram 420 anos em escravidão. Ou lá no Egito. Porém veio um tempo quando parecia que todas as esperanças haviam se perdido. Porém havia um homem e uma mulher que parecia ter fé em um Deus histórico, que falou a Abraão no tempo da crise, e eles creram que podiam chamá-lo e que ele responderia. E eles foram a Amrão e Joquebede, a esposa de Amrão, a mãe e o pai de Moisés. E aqui, algum tempo atrás, eu estava pregando e dei uma pequena ilustração de como Amrão vinha para casa à noite e dizia, Joquebede, estou tão cansado. E com os açoites vivos em suas costas, do látego de um capataz, e ela se assentava pacientemente, talvez, e lavava os lugares, e chorava e dizia, Amrão, não há algo que se possa fazer? Agora nós poderíamos ouvi-lo dizer, querida, se tu houvesse estado comigo hoje, e vê-los golpear aos moços jovens, tentando carregar aquelas cargas, porém não tinham coração. Eles os tratavam como se fossem animais. E esses são nossos homens jovens de Israel. Não há algo que se possa fazer? Isso é o que me pergunto nestes momentos, ao ver os nossos moços adolescentes, os homens e mulheres do amanhã, nossos adolescentes de hoje, o cabelo comprido até suas nucas e suas calças baixadas até suas cadeiras, com uma pistola metida no seu lado, um cigarro do lado de suas bocas. Que será? Isso é todavia a escravidão do diabo. Não há algo que se possa fazer? E Amrão, talvez um dos únicos da nação, que subia alguns pequenos degraus, apesar do cansaço que ele estava, e ali cada noite ele orava a Deus de Abraão, aquele que ele havia aprendido que veio a Abraão, que veio a Jó, e veio a Isaac, e veio a Jacó nas horas de angústias. E seguramente, se ele era Deus no dia deles, ele seria Deus nesse dia. E se ele foi Deus nos dias de Moisés, ele é Deus hoje. Ele somente necessita ser tirado da história e ser chamado à cena de ação. E posso ver Amrão, noite após noite, não importa quão cansado, aquilo provou sua fé nesse Deus. Porém hoje as pessoas, se eles não recebem tudo o que pedem pela primeira vez que oram, parece que eles pensam que ele está morto. O que nós necessitamos hoje são homens e mulheres de espírito valoroso. Homens e mulheres que estão determinados a esperar, até que eles vejam um Deus que realmente vive, entrar em ação, que não tomarão um não como resposta. Eles estão determinados a ficar com isto. Se estão enfermos e o médico tem dito que não há cura, todavia algo dentro deles diz que vão ser curados. Agarram-se, não importa o que suceda. Você tem se unido às igrejas do mundo, da denominação?
depois de haver perdido toda a sua força em caminhar de lugar em lugar, e todavia não pode encontrar descanso? Todavia é um Deus que responde à oração e salva do pecado. E como podemos ver Arão nessas noites fatigadas, as costas sangrando, subindo as escadas outra vez, orando até as 2 ou 3 da manhã, e parecia que ele estava falando ao vento. Ali dentro de seu coração judeu estava ardendo uma fé que nenhum vento de dúvida podia apagar nunca. Esse é o tipo de homens e mulheres que necessitamos que se levantem em cena hoje. Se ele não responde nesta noite, ele responderá amanhã à noite. Se ele não responde neste ano, ele responderá no próximo ano, pois ele é Deus, não um Deus, senão o Deus. E nós vemos noite após noite como Arão subia os degraus e Joquebede subia onde ele estava e dizia: Arão, querido, tem estado aqui em cima orando toda noite? Por que não diz a alguns dos moços onde tu trabalhas e os deixa orar por um tempo? Bem, querida, e se por acaso eles não fizerem isso? Alguém tem que fazer, alguém tem que orar e fazer contato. Essa é a maneira que cada cristão deveria sentir esta noite, não esperando por alguém mais, mas tomar a dianteira nós mesmos e fazer contato. Se nós cremos que a Bíblia é uma história, é também um livro profético que diz que esse mesmo Deus se levantará nos últimos dias. E é o tempo que ele tem que vir em cena. Isso é o que Arão sabia, que Moisés havia profetizado, ou, não Moisés, perdoe-me, a Abraão se havia dado uma promessa por este Deus da história, quem não havia respondido uma oração em 400 anos, até onde nós temos conhecimento. Porém, ele fez uma promessa que ele os tiraria. E igualmente temos tido um Deus silencioso por muito tempo. Porém, a hora tem chegado quando ele irá levantar-se em cena. Uma noite, quando Arão havia orado talvez por muitos anos, e seu cabelo agora estava grisalho, e não havia libertação, mas que estava se tornando pior. Uma noite ele chegou ao miolo do assunto. Assim é como temos que fazê-lo. Chegar ao miolo do assunto. Ele disse: Deus, tu prometeste isto, e temos esperado ansiosamente por isso. E vemos todos os sinais aqui, e o tempo está à mão. É tempo para que tu faças algo a respeito. Enquanto ele estava numa oração de concentração profunda, orando com todo o seu coração, ele olhou parado na esquina, ele arregalou seus olhos e olhou outra vez. Ali estava parado um anjo com uma espada desembainhada. Ele disse: a libertação está a caminho, e tu trarás um filho ao mundo, e ele será o libertador. Vê, Deus sempre responde à oração. Não responde? A congregação diz amém. Se esperamos, quando Moisés guiou os filhos de Israel pelo deserto e chegou ao Mar Vermelho e as montanhas de um lado e o deserto do outro, e o exército de Faraó deste lado e o Mar Vermelho adiante deles, ficaram encurralados. Parecia que até a natureza clamava: que vai suceder? Estão acabados, o exército de Faraó com 10 milhares para destruí-los. Porém, o que fez o povo? Começaram a murmurar e a queixar-se. Oh, houvera sido melhor se houvéssemos ficado ali em nossa casa onde estávamos. Porém, havia um entre esse povo qual tinha a chama da fé de Deus ardendo em seu coração, qual cria que o Deus histórico podia levantar-se em cena de qualquer classe de dificuldade. Moisés parou com suas mãos levantadas para Deus e orou, até que o Deus da história se levantou em cena para ser um Deus do dia presente. E ele abriu o caminho e Israel atravessou o mar em terra seca. Oh, não muito depois disso, quando Josué guiou ao mesmo grupo ou seus filhos através do Jordão, e foi no mês de abril, quando as correntezas estavam elevadas e o Jordão tinha aumentado 5 vezes mais seu tamanho. Qualquer bom líder militar lhes haveria levado a um lugar diferente deste. E foi nesse mesmo momento, quando não havia uma possibilidade de cruzá-lo, porém Josué lembrou que havia um Deus de história, 40 anos antes, que abriu o Mar Vermelho, e ele clamou a este Deus, e esse Deus desceu em grande poder, veio a ser um Deus em uma crise presente, e o Jordão foi aberto, e eles atravessaram.
Foram muitos anos depois, quando o nosso texto de leitura nesta noite, nosso tema de leitura, quando Elias havia visto o curso dessa nação e estava em cima da montanha, e por centenas de anos ali não havia oração respondida em Israel. Ainda assim, Elias soube que havia um Deus da história que podia vir em cena, e ele desafiou ao mundo incrédulo que parasse na presença desse Deus e ver qual responderia com fogo. E o Deus que protegeu aos jovens hebreus do forno ardente fez descer fogo e consumiu o sacrifício. Foi também não muito tempo depois disso que um homem chamado Lázaro havia morrido, e houve um Deus que todavia vivia, que pôde levar a Enoque ao lar sem ainda ver a morte, e levantar a Elias em uma carruagem de fogo, e ele foi chamado à cena na hora escura da morte, e ele atuou da maneira que ele atuaria todo o tempo. No entanto, ele era um Deus de história, porém foi tirado da história para uma crise presente. Foi na porta de Jericó, onde um homem cego sentado no caminho clamava. Todas as esperanças se haviam perdido. Os médicos não podiam fazer nada por ele. Havia gasto seu dinheiro, não havia ficado nada para ele senão sentar-se ali e sonhar por uns poucos dias até que a morte lhe desse um doce descanso. E um dia, vindo pelo caminho, um Deus de história veio à cena em uma crise presente. Deus abriu os olhos do cego. Foi na casa de Jairo, quando os doutores haviam falhado e entregaram uma pequena menina para a morte. E a morte havia vindo e tomado sua vítima, e havia tomado a única filha do lar, a pequena menina de 12 anos, e a colocou em um sofá. Quando um pequeno pregador de coração quebrantado teve que deixar sua denominação e todos os seus amigos, lembrou que havia um Deus de história que podia levantar os mortos. E ele o foi buscar. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Ele ainda é o mesmo Deus. Quando esse Deus, habitando em um corpo chamado Jesus, o Filho de Deus, quando ele foi chamado em cena, tirado da história, o Deus que podia levantar ao morto no Antigo Testamento, trazer vida a um bebê morto através de um profeta, aquele Deus não pode morrer. Ele é Deus eternamente. Aquele bebê posto ali na cama, estendido, e o pequeno Jairo, sabendo que a sunamita teve seu bebê ressuscitado, ele disse, aquele Deus de história, se ele puder ser chamado em ação novamente, ele é o mesmo Deus hoje. E buscando, ele havia ouvido de um homem que afirmava ter o poder, e esse era Jesus de Nazaré, o qual todos odiavam. Porém, ele o chamou à cena, pois ele era o representante mais próximo que ele podia encontrar de Deus nesse dia. O Deus de um Deus vivente. E quando ele foi chamado à cena, e o Deus histórico foi chamado, ele atuou da mesma maneira que ele fez quando ele falou a Eliseu desse bebê morto. Permita-me dizer mais hoje, meu irmão, irmã, nesse dia presente, quando as crises e quando o câncer está comendo ao mundo, e enfermidades de toda classe, o mesmo Deus histórico que limpou ao leproso, curou ao enfermo e levantou ao morto, é o mesmo Deus de hoje. Ele está esperando ansiosamente para que seu povo chame a cena de ação. Aquele que podia perdoar a uma prostituta por cometer adultério 7 vezes ao dia. Aquele que podia limpar aos pecadores mais vis e fazê-los brancos como lírio. Esse mesmo Deus de história vive hoje para limpar cada coração enegrecido pelo pecado e incredulidade. Houve um homem que tinha um filho com epilepsia e o levou à igreja. E os discípulos dançaram e gritaram ao redor dele por um momento e não puderam curá-lo. Porém estava ali um Deus de história que ainda vivia. Ele estava determinado a encontrá-lo. Vendo-o descer da montanha, ele correu para ele e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Um diabo tem tomado a meu filho e o faz desfalecer e cair no fogo. Jesus disse, eu posso, se tu creres. Se tu creres, o quê? Se tu creres que o Deus de história ainda vive hoje. E ele foi chamado à cena, e a epilepsia deixou o menino. Aquele mesmo Deus vive hoje. Quando as igrejas têm falhado, quando a política tem falhado, quando tudo mais tem falhado, e o homem tem falhado, e tudo tem falhado, Deus não pode falhar. Ele é o Deus desta Bíblia antiga de capa preta. Suas promessas são tão verdadeiras como sempre foram.
E é tempo de que seu povo o chame e o levante da história, porque está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é um Deus histórico e ele é um Deus do tempo presente. E nos últimos dias ele disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os sinais e maravilhas seguirão aos que crerem, pois em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisas mortíferas não lhes farão dano. E sobre os enfermos porão as mãos e os curarão. Aquele é um Deus histórico que dá a promessa, e nós somos o povo de seu pasto, somos as ovelhas de seu redil, e ele está esperando que nós paremos e o chamemos em ação, chamá-lo à cena. Observe-o entrar em ação, observe-o fazer o supremo, observe-o fazer coisas que o homem se maravilhará e coçará sua cabeça e não entenderá. Ele é um Deus histórico, é um Deus do dia presente. Ele está esperando ser tirado da história. Não olhemos a ele como tal. Que bem nos faz um Deus histórico se ele é unicamente um Deus histórico? Que bem haveria feito um Deus histórico a Amrão e Joquebede? Que bem haveria feito um Deus histórico a Moisés? Que bem haveria feito um Deus histórico a Lázaro? Que bem haveria feito um Deus histórico ao cego Bartimeu no portão? Que bem haveria feito um Deus histórico a você nesta noite, se não é ele o mesmo hoje? Ele é o mesmo hoje, ele perdoa todos os nossos pecados e cura nossas enfermidades. O Deus histórico, tirado da história, ele brilhará neste último dia. O quê? Quando o tempo está por finalizar, quando a política está por finalizar, quando a vida está por finalizar, quando tudo está chegando ao seu fim, Jesus vem à vida. Quando tudo tem chegado à sua condenação, ele ainda brilha, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Somente clame a um Deus histórico e observe-o chegar a ser um Deus presente, tirado da história para brilhar igual o que ele fez naquele tempo. Ele atuará igual, ele obrará igual, ele perdoará igual, ele curará igual, sua compaixão é igual, sua vontade é igual e seu poder é igual. Ele é o mesmo, ele está esperando por nosso. Você não pode chamá-lo com seus lábios, ele não vem por serviço de lábios, ele vem por fé. Quando sua fé, não sua oração longa ou curta, porém vem através dessa pequena e débil fé, ali bem dentro da sua alma, que pode agarrar-se e dizer: aquela pequena dor que tem sido, que trouxe-me ao tabernáculo nesta noite, pode iluminar a minha alma novamente, pode enviar-me longe daqui, incendiado e cantando como os pássaros no ar. Por quê? Ele é um Deus histórico e um Deus do dia presente. Ele está esperando para ser chamado. Chame ao Senhor, ele o escutará. Fale a ele em salmos, ore a ele e creia nele, ele responderá. E estas palavras lhes digo para terminar. Esta é a razão desta reunião nesta noite. Esta é a razão que esta reunião tem começado. Eu creio que o Deus que tem dito faz 27 anos, quando colocamos esta pedra angular, faz tempo que eu pregaria o evangelho ao redor do mundo, e ele o fez suceder. Quando eles riram e disseram: aonde vai, Billy, com tua educação de 7º grau? Eu disse: eu vou no nome do Senhor Jesus. Quando preguei meu sermão antes de partir, há 11 anos atrás, nesse púlpito, e a senhora Gerd sentada aqui cantando Somente Crer, e os grandes gigantes permaneceram ao longe, como quando preguei sobre Davi e Golias, havia ciência e o grande mundo conhecido para condenar cura divina e envergonhá-la a cada um, dizendo-me: moço, tu vais fracassar ali, vão te lançar na prisão, te farão isto, aquilo. Porém, o Deus de história veio à cena ali e me disse que o fizesse, e eu o fiz por sua graça e sua misericórdia. Aquele mesmo Deus que era história há 10 anos atrás se tem levantado em cena outra vez. Tão seguro como ele fez isto suceder, ele fará isto suceder. Ele é o Deus de história e ele é o Deus do dia presente. Ele nunca adormece ou dorme. Ele não pode morrer porque ele não tem nem princípio nem fim. Em seu caso, nesta noite, amigo pecador, esse pequeno tic-tac que está sentindo em seu coração, que diz a você que ele é o mesmo,
que diz a você que ele pode libertá-lo de toda a carga e cada crime e de cada pecado que você tenha cometido contra ele, em que pode você pôr suas esperanças? Nem sequer em seu próprio lar, nem sua esposa, nem sua família, mãe ou pai. Toda a minha esperança está em Cristo e sua santidade, quando em todo lugar a ansiedade é toda a minha segurança. Cristo é a rocha eternal, tudo que é terrenal é movediço, arenoso. Igreja, amigo, seja o que seja, todos eles estão chegando ao seu fim, porém ele vive para sempre, e porque ele vive, nós vivemos com ele. O que você daria em troca? O que você poderia dar? O que seria se Deus chamasse a você nesta noite para responder no juízo? O que faria você a respeito? Você põe suas esperanças na nação, está se partindo como todas as outras. Você põe suas esperanças em certas eleições que vêm, esses homens. Eu não tenho nada contra eles, porém eles são mortais e irão morrer. Você não pode pôr suas esperanças em absolutamente nada que vai sustentar-se, senão no Deus de história, que prometeu que se levantaria, e algum dia bendito eles poderiam levá-lo e lançar à terra sobre você o coveiro, porém o desenterrador virá num desses dias. O coveiro o porá dentro da terra, porém o desenterrador o tirará com toda segurança. Aqueles que estão mortos em Cristo, Deus os trará com ele quando venha. Porque ele é um Deus de história agora para muitos, mas ele será um Deus do dia presente quando você o aceite a ele como seu Salvador e realmente encontrá-lo em seu coração. Haverá algo em você que lhe diga, você poderia não estar emocionado, você poderia não chorar, você poderia não falar em línguas, você poderia não correr, você poderia não gritar, porém algo sucederá que você saberá que algo tem sucedido. Sua vida falará de acordo com isso. Enquanto que você o viva, e quando a última hora venha e você deixe este mundo, você não temerá mal nenhum. Porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me confortarão. Quando o médico tem desenganado e se vai, e as veias vão se esfriando, como o senhor Val, a outra noite, nosso notável ex-presidente municipal aqui da cidade, foi escutar o senhor Nixon falar, e morreu ali em cena, um homem bom, saudável até onde eu sei. Saí daqui, regressei, minha esposa me disse, Billy, sabias que fulano de tal morreu? Outro dia minha filhinha estava sentada ao lado de uma menininha aqui na escola na quinta-feira e no domingo a enterraram. Teve pneumonia e complicou seu coração ou algo e ela a matou, morreu. E uma amiga minha, senhora Williams, a esposa de Buck Williams, eu o conheço por alguns anos, Zella Brackman, ela está aqui no edifício em algum lugar, é sua irmã, que viveu aqui próximo por anos, quando vivíamos do outro lado da rua. Ela morreu. Ela havia estado um pouquinho nervosa, porém ela havia morrido quando eu regressei. Vem, o que é isso? Algum dia você vai encontrar isso, e todo o dinheiro que você pode acumular, todos os seus amigos que você pode acumular, e isso está bem, porém tudo isso deixe que seja secundário. Creia em um Deus de história, que é um Deus do dia presente, o mesmo. Veja o que ele fará por você. A você que está enfermo e necessitado, os médicos lhe têm desenganado e não pode fazer nada mais por você. Lembre, o Deus de história é o mesmo Deus hoje. Oremos por um momento agora com nossas cabeças inclinadas. Se há alguns aqui nesta noite, eu não sei. Se há alguns aqui nesta noite que sabem que para a salvação de sua alma, que se esse Deus, quem prometeu que voltaria num momento, num abrir e fechar de olhos, quando você menos o pensa, se você está sem ele, você somente está imaginando que você o tenha, lembre, há caminhos que ao homem parecem ser direito, porém o fim deles é a morte. Se você não está seguro que você é salvo nesta noite e que se ele viesse, você iria com ele, você apenas faria isso com o levantar de suas mãos? Para ele dizendo, tenha misericórdia comigo, Deus.
Obrigado, Deus lhe abençoe. Muitas mãos foram levantadas. Haverá outros antes que terminemos? Viria você e oraríamos por você? Deus o abençoe, jovenzinha. Não se envergonhe nesses momentos. Seguramente que não. Agora, certamente que bem faria pregar um Deus de história se ele não é o mesmo hoje? E irmão, irmã, eu digo isso. Eu li de um Deus de história em uma ocasião. Eu li sobre ele em livros. Eu li sobre ele na Bíblia, mas um dia eu o encontrei. Eu o encontrei, ele veio a mim. Ele me disse que não bebesse, não fumasse e não me contaminasse e que ele tinha algo em mim fazer quando eu crescesse. E eu era somente um mocinho. E ele provou isso, ele o fez. Sua fotografia está aqui agora pendurada. Quando a ciência a tomou, vem, o mundo sabe sobre isso. Ele tem provado isso entre vocês. Ele conhece cada pensamento de seu coração. Ele mesmo se tem provado. Ele é o mesmo Deus hoje. Ele não é um Deus de história. Não seja somente... Permita que o mundo o cubra com o enegrecimento e a sujeira do mundo. Creia nele agora. Espaço em branco na fita. Levantaria sua mão, alguns que não têm o feito, levantaria sua mão e diriam: Deus, eu não estou seguro a respeito, porém quero estar seguro, permita-me. Deus lhe abençoe, jovenzinho. Em algum lugar, Deus lhe abençoe. Ali atrás, irmã, Deus lhe abençoe, irmão. Alguém mais? Deus te abençoe, irmã. Deus abençoe você ali, irmão. Correto. Você diz: irmão Bill, significaria algo para mim o levantar de minha mão? Você levante sua mão uma vez e descubra. Sempre, irmão, irmã, quando você faz tudo bem, você se sente bem a respeito. Seja honesto. Agora não minta a Deus. Você não está mentindo a Deus. Ele sabe. Você está mentindo a você mesmo. Você sabe. Uma mentira é uma coisa horrível, de tal maneira que eles podem levá-lo às cortes federais e cortes criminais e colocar um detector de mentiras em seu braço, e você pode tentar o melhor que pode para contar aquela coisa, fazê-la soar como a verdade, porém seus nervos provarão que você está dizendo uma mentira. Por quê? Você não foi feito para mentir. E se um detector de mentiras sabe, quanto mais Deus? Bem, você diz, bem, irmão, eu sou um batista, eu sou um presbiteriano, eu sou um metodista. Isso está bem. Estou perguntando a você uma coisa. Tem encontrado você alguma vez a esse Deus de história? Se parou ele na sarça ardente diante de você e você o sabe? E ele falou à sua alma? E você sabe que seus pecados se têm ido? Se isso não é assim, não se arrisque somente unindo-se a uma igreja ou ir ali e sentir-se um pouquinho bem a respeito. Você tem que conhecê-lo, não somente escutar dele, nem ter suas bênçãos, que é vida, mas conhecer a ele é vida. Conhecer a ele, pessoalmente conhecer a ele. Ele, pronome pessoal, conhecer a ele. Não conhecer seu livro, não ser um bom estudante, não ser um bom membro, um bom homem, uma boa mulher. Isso não funciona. A lei fez isso, mas para conhecê-lo, você tem encontrado ele? Esse Deus que falou a Moisés na sarça ardente, tem parado diante de você? Tens ouvido ele falar a você? Até que você soube que era ele? Se não tem feito, apenas levante sua mão e diga: Deus, fale-me agora. És tu sussurrando em meu coração? Eu quero te conhecer. Deus lhe abençoe, jovenzinho. Deus lhe abençoe ali atrás. Isso é bom, muito bem. Alguém que não tem feito, muito bem. Deus lhe abençoe, irmã. Deus lhe abençoe, jovenzinha, aqui. Isso é bom. Deus lhe abençoe, jovenzinha, aqui. Quietamente agora com suas cabeças inclinadas, sussurrando suavemente. Um dia glorioso Cristo virá. Um dia glorioso as batalhas cessarão. Alcançaremos a vitória, levantados seremos. Um dia glorioso para mim e para ti. Irmão Brana começa a sussurrar: um dia glorioso. Editor. Agora, vocês que levantaram suas mãos, se desejam tanto minhas orações por vocês e creem que Deus me escutará, venham aqui no altar. Permita-me parar-me aqui e orar com vocês um pouco. O altar está aberto. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmã. Parem e venham se vocês creem que Deus os ajudará
e escutará a minha oração, para que eu lhes ajude e que venham a Ele, para que o conheçam. Venham agora, não virão? Um dia glorioso, Cristo, como sabemos que não será amanhã? As batalhas, essa batalha que vocês estão pelejando nestes momentos, não permitirá vocês que seja conquistada nestes momentos? Amigo, permita que seja conquistada agora mesmo, para que vocês possam gritar um dia glorioso, por ti e por mim, um dia glorioso, Cristo, mantenham-se em pé, muito bom, e façam seu caminho por aqui. Batalhas são ganhas, alcançaremos a vitória, levantados seremos, um dia glorioso. Não virá agora mesmo enquanto esperamos? O ajudaremos aqui em oração. A oração da fé faz muito por nós. Não virá você? Estou persuadindo a você que venha. Aceite o dom do dia presente. Não somente um Deus que você vai à igreja e diz, bom, me uni à igreja. Esse Deus não funciona. Um Deus metodista, um Deus batista, um Deus presbiteriano, um Deus pentecostal, esses não funcionam. Tomem ao Deus desta Bíblia. Um Deus pentecostal se hará o mundo, um Deus metodista, um Deus batista ou qualquer outro Deus denominacional, porém o Deus desta Bíblia o fará como Jesus certamente o fará. Seu Espírito habitará em você e toda a sua vida será mudada. Esse temperamento, essa malícia, esse espírito de rancor, essa coisa que gangrenará a sua alma em uma perdição eterna. Eu somente estou lançando uma rede nestes momentos. Depende de vocês. Entre ela, não o farão? Abram caminho até o altar aqui. Muitos de vocês levantaram suas mãos ali atrás. As pessoas que estão sentadas lhes deixará passar. Deus lhes abençoe, jovenzinho. Deus lhe abençoe, jovenzinho. Agora, enquanto ela somente toca a música aqui, estão parados alguns ao redor do altar. 7 almas que têm passado adiante para parar-se ao redor do altar. Sabia você que 7 é um número perfeito de Deus? Perfeição. O Espírito Santo acaba de descer em uma pessoa parando-se bem aqui, agora. Isso é o que eu chamo de Espírito Santo, irmão. Agora, ele está aqui para cada um de vocês. Somente sejam humildes em seus corações. Que seria se essa fosse a última vez que você parasse ao redor do altar? Essa seria a última oração que você diria agora mesmo? Jesus virá. Poderia tocar em sua porta antes da manhã, você sabe. Você tem que ir algum dia. Se é que ele é um Deus de tudo, ele é um Deus de história e ele é um Deus de hoje, ele falou a você. Você se levantou aqui diante dele para encontrá-lo. Você tem vindo aqui adiante para encontrá-lo. Ele encontrará você. Ele está aqui parado agora mesmo. Somente confesse em seu coração todo o mal que você tem feito. Diga, Deus tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho feito mal. E eu agora confesso com todo o meu coração que eu estou errado. Quero que tu sejas misericordioso comigo e perdoe meus pecados. Eu te servirei o resto de meus dias. E permita que este pequeno fogo que está ardendo em meu coração, a pequena fé que me fez vir aqui a este altar nesta noite, permita que se acenda no profundo da minha alma. Permita que se acenda aqui agora mesmo. E algo ardendo me diga, sim, tu vives, Jesus, eu te amo. E eu irei te ver em cena nas seguintes horas, fazendo coisas, grandes coisas. Eu estou tão contente de que passei adiante quando tu falaste a meu coração. Eu te verei fazer o que o câncer deixa as pessoas, que curas ao enfermo e ao necessitado. Escutá-lo regressar testificando o que Deus fez por eles. Um Deus de história, quem tem se levantado da história e é o mesmo hoje vindo à cena. Porque ele vem esta vez para ficar, sua segunda vinda. Oremos. Vocês orem comigo, cada um de vocês. Querido Deus, trago diante de ti neste momento estes 7. A primeira noite produziu 7 estrelas errantes. Tu tens dito em tua preciosa palavra, ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai o traga. E aquele que vem a mim não o lançarei fora, mas lhe darei vida eterna e o levantarei no último dia. Senhor, esta é a tua promessa. E por uma emoção, uma ação de convicção,
estas 7 preciosas almas errantes vieram adiante nesta noite porque elas creem que o Deus que falou aos profetas, o Deus que falou ao homem cego, ele vive todavia hoje. E elas vieram adiante para conhecer a ele. Esse mesmo Deus que fez a promessa e encontrou ao leproso em seu próprio nível, que encontrou a mulher com fluxo de sangue na beira do rio, que encontrou a morte na tumba de Lázaro e o mudou, é o mesmo Deus nesta noite, o qual está aqui para encontrar esta morte espiritual e mudá-la e dizer: tira tuas mãos destes, os quais têm vindo a confessar-me no galantear do meu espírito. Eu lhes darei vida eterna, e nenhum homem pode tirar de mim. Eu os levantarei no último dia. Te damos graças por eles, Pai, e oramos que eles permaneçam fiéis em tuas mãos até que a morte os faça livres. Quando eles entrem no gozo do Senhor nesse grande dia, quando a ceia das bodas tenha sido preparada nos céus, quando o rei saia e diga: lembrarão vocês aquele 1º dia de outubro de 1958, naquele pequeno tabernáculo de concreto? Vocês foram adiante e me tomaram como seu Salvador. Eu lhes falei, vocês eram pecadores naquele tempo, porém agora eu os salvei, e agora vocês são meus, e vocês têm vida eterna. Agora entrem no gozo que eu tenho preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Concede-lhes, Senhor, eles são teus agora. Os encomendamos a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, com suas cabeças inclinadas, a audiência, vou perguntar a cada um de vocês aqui no altar, sintam em seus corações agora, no mais profundo de suas almas, que a pequena chama de fé que lhes disse que viriam aqui no altar para fazer esse ato, que agora vocês têm feito. Depois de levantar suas mãos e vir adiante, sentem vocês que essa pequenina chama tem começado a arder para chegar a uma real fé vivente em seus corações, e vocês creem agora que Jesus tem perdoado seus pecados, e vocês serão deles desde agora em diante? Se vocês creem, levantarão sua mão a ele? Os que estão ao redor do altar, levante sua mão direita, se sentem que Jesus tem perdoado todos os seus pecados. Os que estão ao redor, agora há 2, 3 mãos que não estão levantadas. Continuemos orando todos.